Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo americano retirou o sigilo de documentos que relatam bastidores da ditadura militar brasileira. Os papéis revelam concordância de comandantes militares e até do presidente Geisel em práticas de tortura e assassinato de opositores ao regime. A repercussão dos dados reacendeu o debate sobre os limites da lei da anistia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defende a revisão da lei para punir crimes como a tortura, considerados delitos contra a humanidade e que, por isso, não estariam sujeitos à prescrição. É possível rever a lei da anistia? O país pode limitar seu alcance? Esse é o tema do Câmara Debate de hoje. Nós vamos discutir com os deputados Bonifácio de Andrada, do DEM de Minas Gerais, e Luiz Couto, do PT da Paraíba, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Luiz Couto, começo lhe perguntando, o senhor acha que é possível rever essa decisão do Supremo Tribunal Federal de alcance da lei da anistia para todos os militares, mesmo os envolvidos, acusados de tortura? A partir de um caso do coronel reformado, Aldir, que foi responsável, inclusive, por mortes e que fez com que os corpos desaparecessem. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que ninguém deve ter medo da verdade. Nós estamos agora e aprovamos um requerimento, criando uma comissão, lá na Comissão de Direitos Humanos, subcomissão, para tratar da questão da memória, da verdade e da justiça. Nós achamos que ninguém deve ter medo. Quando se colocou a questão lá da intervenção, o comandante do Exército, espero que não tenha comissão da verdade. Ou seja, que medo é esse de ter medo da verdade? Ou seja, na realidade, a tortura é um crime inafiançável, é um crime hediondo, que não pode ser, os tratados internacionais colocam que o Brasil não pode ficar refém dessa situação. Não pode ser porque a lei foi feita para todos, ou seja, mas há casos que estão aparecendo e os documentos que nós não tivemos acesso, isso é a coisa mais triste para o brasileiro. É ter coisas que aconteceram aqui, a CIA, os Estados Unidos têm conhecimento desse documento e não foram todos os documentos que foram revelados. Há muitas outras coisas que não foram reveladas, mostrando aquela velha máxima que tinha, o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, o que não é verdade. O que é bom para os Estados Unidos é mal para o país, é mal para o nosso país. Então, nesse sentido, nós achamos que é importante e concordamos com a procuradora para que, de fato, seja reaberto, né? E aqueles que agiram corretamente não têm receio. Agora, quem agiu incorretamente, quem torturou, quem matou, quem esquartejou, quem queimou corpos de pessoas, e o documento fala de mesmo no governo Geisel e com a quiescência de João Figueiredo, né? João Batista Figueiredo, foram eliminados 174, parece, brasileiros naquele período, mostrando de que mesmo na abertura, no processo de abertura, as coisas continuaram e eram assassinados aqueles que eram mais perigosos para os governos da época. Deputado Bonifácio Andrada, o Supremo Tribunal Federal considerou em 2010, a última decisão do Supremo sobre o tema, 2010, que permaneceria valendo a lei da anistia tanto para quem eram os opositores do regime, que eventualmente cometeram crimes, como os militares mesmo acusados de tortura ou assassinato. O senhor acha que isso pode ser revisto ou deve ser revisto? Não deve ser revisto. Esse problema de anistia tem que ver primeiro filosoficamente o que é anistia, para depois fazer o desdobramento e compreender realmente a sua aplicação. A anistia, ela é, na realidade, um perdão que o poder público dá àquelas pessoas que erraram e cometeram crime. E a anistia busca sua inspiração na Igreja Católica.
O padre, todo dia aí, ele dá anistia a uma opção de gente. O padre é um padre querido, ele confessa uma opção de gente. E perante ele são apresentados, às vezes, pecados horrorosíssimos. E ele, padre, no entanto, ele dá absolvição. Dá absolvição a muita gente ruim. O padre dá e tem que dar, porque isso é o espírito da igreja. Então, esse comportamento que o padre tem, né, que os padres devem ter dentro da igreja católica, a igreja católica dá muita importância à confissão e o perdão da confissão, isso é uma coisa importante. Isso aí foi traduzido em normas legais para cada país. Então, o que se procura com a anistia realmente é perdoar aquelas pessoas que erraram, que falharam, que tiveram crimes, tiveram pecados bravos. Tiveram pecados graves que o padre costuma realmente absolver, entendeu? Então, isso que é anistia. Então, em princípio, a anistia filosoficamente é isso. E para que isso? Para que aquelas pessoas que realmente estiveram sobre determinada ação penal, ação processual, possam realmente restabelecer sua posição depois de certos compromissos que devem assumir e que devem ter. Todas as leis de anistia, elas são genéricas, mas e por isso mesmo, por serem genéricas, abrange a todas as áreas. O padre está aqui, como todo petista, não gosta dos governos militares, que é natural, né? Eles cresceram contra os governos militares. Mas o que ocorre é o seguinte: os governos militares são uma instituição que viveu momentos de luta. Teve muitos adversários, o padre sabe muito bem disso. Teve adversários poderosos e atuantes e líderes que também torturaram muita gente ligada aos governos militares foram torturados. Isso é coisa pública e notória. Então, o que se fez com essas leis? Inspirado nos princípios católicos, nos princípios cristãos, de que se deve perdoar realmente aqueles que pecaram, o que representa realmente essas leis é justamente uma determinação para que o poder público e todos esqueçam aqueles acontecimentos e passem então uma nova vida, uma nova existência. Querer reviver coisas do passado, isso aí me parece uma atitude inteiramente contrária aos princípios jurídicos cristãos. Reviver o passado, por que reviver o passado? Já houve uma decisão dos órgãos públicos representativos, quer dizer, não foi a Câmara dos Deputados nem o Senado o tempo dos governos militares. Foi depois disso. De modo que a procuradora deve ter alguma coisa. Houve, no estado de Goiás, em 1895, se não me engano, uma confusão muito grande. E houve uma anistia grande. Talvez ela conhecendo a história do seu estado, se inspirou nisso para relevantar esse assunto que não tem nenhum sentido e que foge aos costumes e ao próprio conceito de direito no mundo ocidental, não os países autocráticos. Na Rússia não havia isso, nem na China. Lá a anistia não existe. Há uma diferença grande entre anistia e absolvição. A primeira coisa é que a pessoa que vai se confessar, ela tem que se arrepender. Primeiro, se arrepender do que fez. Segundo, se acusar. E não se acusaram. Então, reconhecer que errou, e isso pode ser motivo. E pedir desculpas, daí tem a penitência que é dada para que ele possa ser absolvido. Então, não há nenhuma vinculação entre a anistia política e aquilo que é o perdão dos pecados, que é a absolvição. Então, nesse aspecto, o governo não reconheceu que errou. Então, os outros países que tiveram anistia, por exemplo, na África do Sul, que cometeram tortura, mortes, mas foram pedir perdão publicamente. Olha, nós estamos pedindo perdão, nós cometemos isso aqui, estamos pedindo perdão, pedimos desculpas à população. Ou seja, na realidade, o Brasil não. Ou seja, é algo incrustado, quer dizer, que fica e continua cometendo, porque a tortura hoje continua sendo, os grupos de extermínios, ou seja, estão matando aí, as milícias também. Hoje também no governo da Dilma e no governo Pois é, eu digo, o fato... O senhor acredita que o fato de não ter havido não houve desculpa... uma conversão. Não, mas não houve. Não houve uma conversão. Houve desculpa interno. Não houve, não. Dirigiram-se às autoridades. Não houve, não. E ainda resolveu. Agora, os americanos não são muito amigos do Brasil. Eles querem confusão.
confusão, né? Então descobrem, inventam documentos, mandam para cá. É uma Não confusão. inventando. A diplomacia norte-americana está aí atualmente, o atual presidente está em conflitos aí esquisitíssimos, né? Tomando posições estranhas. De modo que eu não acredito muito na documentação que os norte-americanos mandam para qualquer país. Às vezes mandam com vontade de criar confusão naquele país. No momento que ele vê que um país está crescendo, tem certo prestígio, quanto mais confusão houver nele, melhor para eles. Porque eles querem o domínio total. Os americanos querem o domínio total do mundo. Domínio total. Que eu diga lá a Coreia do Norte e outras Coreias por aí afora e aí outros países. De modo que esse documento não é um documento básico. O que poderia ocorrer aqui é se fizesse um inquérito profundo. Se fizer, não baseado em documentos norte-americanos, mas o americano conhece coisas do Brasil, se viver a vida deles lá, o estilo deles lá. Agora, se fizesse um inquérito profundo aqui no Brasil e se levantasse essa questão, podia ser discutido. Mas esse inquérito não houve. Se houver esse inquérito e for detectado que é confirmado os autores de tortura, que é considerado aí pelo direito internacional um crime inafiançável, nesse caso, o senhor acha que caberia uma revisão para esses acusados? Nesse caso, traria de público o problema, se discutiria bem o problema publicamente. Eles aí têm que realmente ficasse provado que eles agiram mal, que é difícil provar, porque na conversa do norte-americano, aí sim, eles teriam que publicamente fazer o que o padre quer que ele faça, né? No fundo, a anistia, ela é de inspiração cristã. E a inspiração cristã é essa. Aquele que cometeu pecados graves podem ser perdoados. E é o que o poder público faz em relação à anistia. Perdoados, mas primeiro que tem que ter arrependimento. E não houve arrependimento. Segundo, tem que se acusar. Tem que se acusar. Houve arrependimento, sim, tanto que a confissão inicialmente era a confissão, não era auricular, era a confissão plena. A comunidade se acusava. E que se alguém esquecesse de se acusar um pecado, a comunidade podia acusá-lo e ele tinha que fazer um processo de conversão para depois receber a absolvição. Ou seja, na realidade não tem vinculação nenhuma, deputado, com relação à questão do pecado, que é uma coisa individual, que você não ou seja... O que foi Inquisição? O que foi Inquisição? A Inquisição foi terrível. Mas nós achamos a Inquisição pegava um pobre coitado, cometeu falta nenhuma, era imediatamente levado à forca. Não concordamos. E a igreja fazia isso. Quer dizer, era uma deformação da igreja, porque não era esse o espírito da igreja. O espírito da igreja é realmente dar o perdão e permitir. Não, mas os cristãos novos na Espanha. Os cristãos novos na Espanha era uma luta, porque no momento que achava que o judeu não foi convertido, imediatamente estava na forca. Estava liquidado. De modo que esse espírito de querer perseguir aqueles que... É verdade. A gente está com o tempo um pouco corrido. A gente vai fazer uma pausa e voltamos para falar mais detalhes. O Câmara Debate fala hoje sobre a lei da anistia. Nós estamos ouvindo os deputados Bonifácio de Andrada, do DEM de Minas Gerais, e Luiz Couto, do PT da Paraíba. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. O tema de hoje é a lei da anistia. Os convidados são os deputados Bonifácio de Andrada, do DEM de Minas Gerais, e Luiz Couto, do PT da Paraíba. Deputados, a gente falava um pouco dessa questão do crime de tortura e ocultação de cadáver ser inafiançável. É um crime e pecado terrível. Se ali católicos fizeram isso, se arrependeram, devem ser arrependidos, procurar os padres depois, um homem sensato, se fez isso num momento de raiva, de desequilíbrio, se procurasse um padre dentro da Igreja Católica, teria absolvição. Aqui foram procurados o poder público. Deputado Bonifácio, só separando um pouco a questão religiosa da questão jurídica. Não é questão jurídica. No caso específico do regime militar, que é considerado crime independente da condução da igreja, não tem que ter um julgamento. Não tem a ver com a igreja. É o conceito de anistia. O conceito de anistia é o conceito do perdão. E o perdão da Igreja Católica sempre foi um dos instrumentos fundamentais para a igreja. Então, esse perdão, embora de uma maneira juridicamente completada e descrita, que representa a anistia. No caso aqui, o que houve é uma lei.
em que o poder público deu anistia a todos aqueles que realmente cometeram os crimes. Possivelmente, esses crimes foram apurados, foram levantados, e não se sabe bem o comportamento dessas pessoas em relação ao pedido de perdão. Mas não tem dúvida nenhuma que essas pessoas que cometeram crimes, elas estão, a nosso ver, fora, digamos assim, de uma certa penalidade, porque tiveram anistia do poder público. O poder público tem poderes para anistia, é a soberania do Estado. O Estado que faz as leis penais, o Estado que organiza toda a estrutura de um país, o Estado tem poderes para fazer anistia. E a lei aqui, e o Estado revela a sua vontade através de leis. E as leis deram anistia. Agora o que acontece é o seguinte, a procuradora quer tornar sem efeito decisões de Estado. Isso iria transplantando para outra parte da igreja, porque eu acho a anistia uma coisa ligada muito às aspirações cristãs. É como se o padre desse a absolvição e depois um outro, mais adiante, nega aquela absolvição sem razão para negá-la. Não há motivo. Deputado Luiz Couto, o que o senhor vê? O deputado Bonifácio questiona o fato de rever uma decisão do Estado. Mas tanta revisão do Estado que é feita, as constituintes, tanta reforma constitucional que se faz, ou seja, mudando a Constituição, rasgando a própria Constituição, ou seja, daquilo que está estabelecido, e há uma decisão do Judiciário contrário a um dispositivo da Constituição. O grande problema da anistia é que ela foi um acordo feito, à época, para se aprovar com João Batista Figueiredo. Foi isso o acordo. Quem fez o acordo? Um acordo feito com... Tinha duas propostas aqui. Aí votaram isso aqui, mas o relator... Agora, a maioria que estava lá votou. Agora, havia outra posição de anistia, ou seja, crimes de tortura, crimes de esconder corpos. Porque o direito ao luto é o direito fundamental que o ser humano tem. Mas é um pecado. E não tiveram. Havendo arrependimento, ele pode, é um recado que pode ter absolvição. Não dá. A diferença dela. Então, não há diferença. Se o torturador procurar Vossa Excelência... Não, se ele não se arrepender, não tem Mas ele se arrepende. Não tem. Mas ele se arrependeu. Mas não se arrependeu. O Brasil não... Por que você não sabe que arrependeu? As Forças Armadas não se arrependeram. Não reconhecem. Não, padre. Aí está a coisa, padre. Se arrependeu ou não? Arrependeu sim. Não reconhece. Não reconheceram. O que há de tem medo da verdade, tem medo da memória, tem medo da justiça. A posição do padre é uma posição realmente exagerada, mas do PT. Sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Pois é, sim. É um homem que me respeito muito. O padre, sendo presidente da Comissão ou não sendo, eu respeito muito a ele, tenho um apreço enorme a ele e acho perfeitamente justo que ele, como político, não como padre, como político, ele tenha essa posição aqui. Mas acontece que a lei tem que ser cumprida, as leis têm que ser respeitadas, senão nós entramos na bagunça. Deputado Bonifácio, muitos especialistas questionam o fato de o Brasil ser um dos poucos países onde não houve a revisão da sua história recente, como houve na Argentina e outros países, houve a prisão de 46, eu não estou com o número. Em 2017, a Argentina condenou 48 militares à prisão pelo país aí no Peru foram mais de 200, 300. Isso aí é uma fase de agitação política. Muita gente diz que isso ainda contamina as relações, inclusive. Agora o que acontece é o seguinte: políticas no Brasil. O que não tem sentido, é atividade política, agitação política, o que ainda existe contra os governos militares. O que é de ponto seguinte: essa lei aqui foi votada inclusive pelo PT. O PT concordou com essa coisa. Todos os partidos concordaram. Todos os partidos concordaram com a anistia. Porque a anistia era para todos os lados, tanto para aqueles torturadores do lado, digamos, contra o governo, que também houve torturadores contra o governo, como os torturadores do governo da época. Então foi uma coisa geral o que se está querendo fazer. Agora, rememorar esses casos todos é uma complicação séria. Por quê? Em primeiro lugar, não está dentro dos princípios jurídicos, os conceitos de anistia. O conceito de anistia é um conceito muito forte para que a sociedade esqueça determinados momentos da sua existência e comece uma vida nova. No momento que você quer tornar sem efeito a anistia, você está voltando para trás e rememorando uma série de problemas da própria sociedade. A procuradora da República, Raquel Dodge, argumenta que por
pela natureza dos crimes, inclusive ocultação de cadáver, que o deputado citou, e tortura, não seriam alcançados pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e outros tratados que o Brasil assina. Nesse Não caso... tem nada disso. Isso são fatos anteriores que ocorreram. São fatos anteriores. Ela está levantando tratados posteriores, tendências posteriores. Há uma espécie de norma de tratados internacionais. O melhor argumento que ela está usando, e que é o argumento básico, é um documento vindo dos Estados Unidos. Eu vou querer um documento dos Estados Unidos a respeito de política brasileira? Não sabe nada. Assim como eu sei de muitos casos, e como vou declarar, da posição dos Estados Unidos contra as esquerdas no Brasil. De uma forma inteiramente, me parece, inaceitável. Mas eu conheço a posição dos Estados Unidos contra muitos elementos de esquerda no Brasil. Os Estados Unidos não é base para servir de, digamos assim, fundamento jurídico para uma procuradora da República levantar essa questão. Deputado Luiz Couto, a Comissão de Direitos Humanos, o senhor falou que foi criada uma subcomissão. Vai ser feita alguma iniciativa para defender esse tema? A deputada Erundina vai coordenar essa subcomissão. E são fatos que ocorreram após a votação da lei da anistia. Foram fatos que aconteceram, né, no período da abertura de pessoas que foram executadas, assassinadas e desaparecidas, ou seja, com seus vários corpos. autores de assassinatos. Então, nesse aspecto, ou seja, são fatos que apareceram posteriormente à lei da anistia e que merecem a investigação profunda. E é isso que nós defendemos. Fato, nós temos que ver de gente que era contra as esquerdas e gente que é a favor das esquerdas. Porque toda a turma da esquerda, o padre concorda, não são de santos, não. Não são de santos, não. Então existe uma luta, um conflito muito grande em certa fase da vida do país entre as esquerdas e entre os grupos contra as esquerdas. E aí houve uma série de atos, que eu diria, atos criminosos. Isso é público notório. Dos dois lados, o país está vivendo, na realidade, era o conflito internacional. Os americanos não querem falar. Era o conflito do presidente Kennedy com Khrushchev. Isso levou o mundo inteiro a ter agitação, a ter conflitos. Eles provocaram conflitos no mundo inteiro, provocaram torturas e males no mundo inteiro. A América do Sul, as Américas todas, como também na Ásia e outros países. Foi uma situação internacional que emocionou as linhas. E os esquerdistas mais radicais tiveram atitudes realmente erradas, como também os radicais contra as esquerdas tiveram atitudes erradas. Agora, a anistia justamente é isso, é deixar esses problemas todos de lado e começar a vida nova. Agora, você vai voltar para o passado? Vai voltar para o passado, sim. Agora, essa subcomissão tem que ver também a turma de esquerda, que realizou uma série de crimes políticos e crimes pessoais. Não é só a gente... a comissão não é feita só para os elementos que eram vinculados aos governos militares e depois que são da área democrática. Essa subcomissão tem que apurar também a turma da esquerda, que realizou crime. A Comissão de Direitos Humanos, ela investiga qualquer violação de direitos humanos. Se for, tá bom. Independente, qualquer violação. Agora, o problema é que há um fato que chama a atenção de brasileiros e brasileiras que foram executados, torturados e seus corpos não apareceram após a aprovação da lei da anistia. Esses fatos merecem quer dizer, a reabertura no sentido Deputados, de nosso investigar. tempo novamente está chegando ao fim. Então, eu vou passar para os senhores 1 minuto para cada deputado fazer suas considerações finais. Deputado Luiz Couto. Então, eu quero dizer o seguinte, que a dimensão que o deputado... Eu respeito muito o deputado, mas ele tem uma dimensão diferente da anistia política para o perdão que é dado ao pecador. O pecador precisa se arrepender, precisa se acusar e precisa passar por uma penitência profunda de conversão. Se ele não fizer isso aqui, a absolvição não valeu. Deputado Bonifácio Andrade, 1 minuto, suas considerações finais. Temos 2 aspectos. O primeiro aspecto que o padre falou, né? É preciso que a pessoa arrependa. No caso aí, e até um torturador que tem existido aqui, ninguém sabe se ele se arrependeu ou não se arrependeu. Ele pode ter comunicado aos poderes públicos que estava em desacordo com o que tinha feito. Agora é preciso dizer o seguinte, que há torturadores de todos os grupos políticos.
atitudes criminosas em todas as áreas políticas. Acho por isso mesmo que a anistia é importante, porque ela restabelece, digamos assim, uma certa paz na vida política e abre novos dias. Procurar essas coisas antigas é realmente restabelecer a guerra, o conflito, o mal-estar, que aliás não é aquilo que o espírito cristão deseja. Deputados, obrigada pela participação. O Câmara Debate termina aqui. Eu conversei sobre a lei da anistia com os deputados Bonifácio de Andrada, do DEM de Minas Gerais, e Luiz Couto, do PT da Paraíba, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.